Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 26, 27 e 28. Escutemos e lemos juntos neste exato momento. 1 Samuel 26. Davi poupa novamente a vida de Saul. Vieram os zifeus novamente ter com Saul, em Gabaa, e disseram-lhe: Davi está escondido na colina de Aquila, a oriente do deserto. Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 homens de Escol, de Israel, para ir em busca de Davi. Acampou na colina de Aquila, a oriente do deserto, à beira do caminho. Davi, porém, que habitava no deserto, vendo que Saul o tinha seguido até ali, mandou espiões e soube com certeza que ele tinha chegado. Levantou-se então e foi ao lugar onde Saul estava acampado, chegando mesmo a descobrir o lugar onde o rei se deitava ao lado de Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul dormia no acampamento, rodeado de toda a sua gente. Davi disse então a Aquimeleque, o Iteu, e a Abisaí, filho de Sarvia e irmão de Joabe: Quem quer descer comigo ao acampamento de Saul? Eu, respondeu Abisaí, irei contigo. Davi e Abisaí penetraram, pois, durante a noite no meio das tropas. Saul dormia no acampamento, tendo a sua lança cravada no chão ao lado de sua cabeceira. Abner e sua gente dormiam ao redor dele. Abisaí disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Não o mates, respondeu Davi. Quem poderia impunemente estender a mão contra o ungido do Senhor? E ajuntou: Por Deus, é o Senhor quem o há de ferir, seja que, chegando o seu dia, morra, seja que pereça em batalha. Deus me livre de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Agora, toma a lança que está à sua cabeceira com a bilha de água e vamo-nos. Apanhou Davi a lança e a bilha de água que estavam à cabeceira de Saul e foram-se, sem que ninguém os tivesse visto, ou os advertisse mesmo de leve. Davi passou para o outro lado e parou ao longe, no cimo do monte, separando-os uma grande distância. Então bradou aos soldados de Saul e a Abner, filho de Ner: Não respondes, Abner? Quem és tu? Replicou Abner, que gritas assim para o rei? Davi disse a Abner: Afinal, não és tu um homem? Quem é igual a ti em Israel? Por que não guardas o rei, teu senhor, tendo entrado alguém aí para matá-lo? Não é bonito o que fizeste, por Deus. Mereceis a morte, porque não velaste sobre o vosso senhor, o ungido do Senhor. Olha um pouco onde estão a lança do rei e a bilha de água que estavam junto à sua cabeceira. Reconheceu Saul a voz de Davi e disse: É tua esta voz, ó meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, ó rei, meu senhor. E ajuntou: Por que o meu senhor persegue o seu servo? Que fiz eu, que crime cometi? Que o rei, meu senhor, digne-se ouvir as palavras do seu servo. Se é o Senhor quem te excita contra mim, receba ele o perfume de uma oferenda. Mas, se são homens, sejam eles malditos diante do Senhor. Ó, não corra o meu sangue sobre a terra longe da face do Senhor. O rei de Israel pôs-se em campanha contra uma pulga, como se persegue nos montes uma perdiz. Saul disse: Fiz mal. Volta, meu filho Davi. Davi respondeu: Eis aqui a lança do rei, venha um de teus homens buscá-la. O Senhor recompensará a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. Ele te havia entregue hoje em meu poder, mas não quis estender a minha mão contra o seu ungido. E assim como a tua vida foi preciosa diante de mim, assim seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me salvará de toda a tribulação. Saul disse a Davi: Bendito sejas, meu filho Davi. Tu triunfarás seguramente em todas as tuas empresas. Davi retomou o seu caminho e Saul voltou para a sua casa. 1 Samuel 27.
Davi entre os filisteus. Dia virá, pensava Davi, em que perecerei pelas mãos de Saul. O melhor que posso fazer é refugiar-me na terra dos filisteus. Partiu, pois, Davi com seus 600 homens e foi para junto de Aquis, filho de Maoque, rei de Gete. Permaneceu junto de Aquis em Gete, ele e sua gente, cada um com sua família, levou consigo suas 2 mulheres, Aquinoã, de Jezrael, e Abigail, de Carmelo, viúva de Nabal. Saul, tendo sabido que Davi se refugiara em Gete, renunciou a persegui-lo. Davi disse a Aquis: Se achei graça aos teus olhos, dá-me um lugar nas cidades do campo, onde eu possa morar, porque haveria o teu servo de morar contigo na cidade real? Aquis deu-lhe Ciceleg, por isso Ciceleg ficou pertencendo aos reis de Judá até o presente. O tempo que Davi passou na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi e os seus homens saíam e faziam incursões entre os gessureus, os jerezeus e os amalecitas, populações que habitavam de longa data a região de Siur até a terra do Egito. Davi assolava a região, sem deixar com vida homem ou mulher. Onde fizestes hoje incursão? Perguntava a Aquis, e Davi respondia: para o leste de Judá, ou para o sul dos Jerameelitas, ou para o sul dos Sineus. Mas não deixava com vida homem ou mulher, para não ter de levá-los a Gete, temendo que o denunciassem, contando a verdade do que ele fazia, assim o fez durante todo o tempo que passou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi. Ele se torna odioso ao seu povo de Israel, pensava ele, e será para sempre o meu servo. 1 Samuel 28. Saul e Amedon de Endor. Por aquele tempo, os filisteus mobilizaram suas tropas em um só exército para combater contra Israel. Aquis disse a Davi: Sabe que virás comigo à guerra, tu e os teus homens. Davi respondeu: Tu verás do que é capaz o teu servo. Pois bem, disse Aquis, confio-te para sempre a guarda de minha pessoa. Samuel tinha falecido e todo Israel o chorara. Tinham-no sepultado em Ramá, sua cidade, e Saul expulsara da terra os necromantes, os feiticeiros e os adivinhos. Os filisteus mobilizados vieram acampar em Sunão, enquanto Saul ajuntava os israelitas, acampando em Gilboé. Ao ver o acampamento dos filisteus, Saul inquietou-se e teve grande medo. E consultou o Senhor, o qual não lhe respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. O rei disse aos seus servos: Procurai-me uma necromante para que eu a consulte. Há uma em Endor, responderam-lhe. Saul disfarçou-se, tomou outras vestes e pôs-se a caminho com 2 homens. Chegaram à noite à casa da mulher. Saul disse-lhe: Predize-me o futuro, evocando um morto. Respondeu-lhe a mulher: Tu bem sabes o que fez Saul, como expulsou da terra os necromantes e os adivinhos, porque me arma ciladas para matar-me? Saul, porém, jurou-lhe pelo Senhor: Por Deus, disse ele, não te acontecerá mal algum por causa disso. Disse-lhe então a mulher: A quem evocarei? Evoca-me Samuel. E a mulher, tendo visto Samuel, soltou um grande grito: Porque me enganaste? Disse ela ao rei: Tu és Saul. E o rei: Não temas. Que vês? A mulher: Vejo um Deus que sobe da terra. Qual é o seu aspecto? É um ancião, envolto num manto. Saul compreendeu que era Samuel, e prostrou-se com o rosto por terra. Samuel disse ao rei: Por que me incomodaste, fazendo-me subir aqui? Estou em grande angústia, disse o rei. Os filisteus atacam-me e Deus se retirou de mim, não me respondendo mais, nem por profetas, nem por sonhos. Chamei-te para que me indiques o que devo fazer. Samuel disse-lhe: Por que me consultas, uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? Fez o Senhor como tinha anunciado pela minha boca. Ele tira a realeza de tua mão para dá-la a outro, a Davi.
Não obedeceste à voz do Senhor e não fizeste sentir a Amaleque o fogo de sua cólera. E mais, o Senhor vai entregar Israel, juntamente contigo, nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará aos filisteus o acampamento de Israel. Saul, atemorizado com as palavras de Samuel, caiu estendido por terra, pois estava extenuado, nada tendo comido todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher aproximou-se de Saul, e, vendo-o assim extremamente aterrado, disse-lhe: Tua serva obedeceu-te, expus minha vida para obedecer a ordem que me deste. Ouve agora, tu também, a voz de tua serva. Vou dar-te um pouco de alimento, para que o comas e tenhas força para retomar o teu caminho. Saul, porém, recusou: Não comerei, disse ele. Entretanto, insistindo com ele seus servos e a mulher, cedeu. A mulher tinha em casa um bezerro cevado. Matou-o depressa e, tomando farinha, amassou-a, fazendo com ela pães sem fermento. Cozeu-os e levou-os a Saul e a sua gente. Tendo comido, levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro do primeiro livro de Samuel, capítulos 29, capítulo 30 e capítulo 31. Paz e bênçãos a todos.